Bora lá, pessoal? Me chamo Marcelo Carvalho. Hoje é aula 2. Aula 2 de óptica geométrica, introdução aos conceitos de luz. Na primeira aula fizemos a conceituação e nessa aula vou resolver alguns exercícios com vocês, ok? Bora lá, então! Aqui nossos exercícios sobre introdução à óptica geométrica. Nós estamos tratando da luz, né, suas propriedades, e o primeiro exercício é esse daqui, né? Qual é o valor aproximado da velocidade da luz no vácuo, né? 300 mil quilômetros por segundo, as unidades aqui estão certas, né? Quilômetros por segundo. 340 metros por segundo, está muito lenta essa velocidade, né? Essa velocidade está parecendo a velocidade do som, né? Aqui é a velocidade do som. Deixa eu melhorar um pouco essa canetinha, que ela está muito espessa. Deixar ela um pouquinho mais tranquilinha, assim. Então, aqui é a velocidade do som. 150 milhões de quilômetros por hora. Olha, 150 milhões de quilômetros por hora. Tá muita coisa, né? Muita coisa, pensando em horas, na verdade, é pouco, né? Não é quilômetros por hora a unidade que a gente trabalha em velocidade da luz. Nós trabalhamos em metros por segundo ou quilômetros por segundo, né? Não dá certo essa. 3.000 quilômetros por segundo está muito pouco, né? Baixa pouco essa velocidade. A velocidade correta é 300 mil quilômetros por segundo. Ok, pessoal? Isso nós vimos na primeira aula. Falo para vocês, precisa decorar? Não, precisa conhecer, ter uma noção, né? Se deixar em notação científica, vai ficar 3,0 vezes 10 elevado. Notação científica é um número que vai de 1 a 9, né? Multiplicado por 10, uma potência de 10. Então, vou andar uma casa, ó. Aqui está 3. Uma, 2, 3, 4, 5 casas. Então, é 3,0 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Se eu quiser deixar em metros por segundo, aí eu tenho que multiplicar por 1.000. E toda a potência multiplicada por 1.000, né? É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. 10 elevado à terceira. Então, em metros por segundo, vai ficar 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Vamos para o próximo, exercício 2. Quando comparamos a propagação da luz com a do som, qual das seguintes afirmações é correta? Então, a gente vai comparar a propagação da luz, né, com a propagação do som. Vamos ver. O som viaja mais rápido? Aqui já está errado, porque a gente sabe que o som ele tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, o som não viaja mais rápido. B. Está errada. B. A luz precisa de um meio material para se propagar, mas o som não? Exatamente o contrário, né? A luz não precisa. A luz não precisa de um meio material. O som precisa, porque o som é uma onda mecânica, né? Precisa. Então é o contrário aqui, alternativa B, errada. Alternativa C, a luz se propaga no vácuo? Ok, o vácuo é a ausência de matéria, né?
enquanto o som exige um meio material para se propagar? Ok, é a alternativa C, né? A luz é uma onda eletromagnética e o som é uma onda mecânica, necessita de um meio material para sua propagação. Ambos viajam na mesma velocidade quando estão no vácuo? Não, né? Já não viajam normalmente à mesma velocidade. A luz viaja, como a gente viu na questão 1, a 3,0 vezes 10 oitava metros por segundo. E o Sol viaja aproximadamente a 340 metros por segundo. E o som tem mais uma coisa, ele não se propaga no vácuo. Ele precisa do meio material para se propagar. Ok? Questão 2, ficamos com a alternativa C. Questão 3. O que define exatamente a unidade de medida chamada ano-luz? Ano-luz. Então vamos às alternativas. A. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? Não. Isso aí a gente chama de ano terrestre, não é isso? Não é o ano-luz. Esse é o ano terrestre. Né? O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. A distância que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. Opa, essa tá bacana, hein? Vou deixar marcado aqui. É a distância que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. Tá bacana essa. C. A velocidade máxima que uma estrela consegue atingir em um ano? Não tem nada a ver com velocidade de estrela, né? Não estamos medindo como a estrela está viajando no espaço sideral. Não é isso que é um ano-luz. D. Então, C. Deu ruim. A. Também deu ruim. D. O tempo necessário para a luz do Sol chegar até o planeta mais distante? Nossa, que doido isso, hein? Tem nada a ver com um ano-luz, não é? O tempo necessário para a luz do Sol chegar até o planeta mais distante. Nem sabemos qual é o planeta mais distante, muito menos o tempo que a luz do Sol vai levar para chegar lá. Então, D, absurda. Ficamos com a alternativa B de bola. A distância que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. Questão 4. Por que conseguimos ver o relâmpago de uma tempestade antes de ouvir o som do trovão? Então, vocês assistiram a aula? Não assistiram? Tá lá. Nuvenzinha tá no céu, não é? Tá no céu. Opa, vai chover. Vai chover relâmpago. Às vezes tem uns fortes, hein? Relâmpago. Aí tem um observador. Olha o observador. O observador está observando, não é? Esse é o observador. Olha, tá de capacete. E aqui tem um para-raio. Brincadeira, não pode ser um para-raio. Ok, então o observador, ele receberá a luz, né, do raio. E ele também vai ouvir o som vindo desse raio, né? O som vem se propagando, não é? Até chegar nos ouvidos do observador. A luz chega na retina aqui dos olhos do observador. Então vamos responder. Por que conseguimos ver o relâmpago de uma tempestade antes de ouvir o som do trovão? O relâmpago é a luz, e a luz viaja, né, numa velocidade que a gente já falou, em torno de 300 milhões de metros por segundo, o que dá 3,0 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E a velocidade do som, olha a velocidade do som perto da luz, 340 metros por segundo. Então, o que o observador vê primeiro? Quase que instantaneamente o raio.
e depois o som vem pelas ondas mecânicas até chegar no seu ouvido depois de um tempo, não é? A não ser que o raio caia na cabeça do observador. Aí ele vai ver, irá ver tanto o raio quanto o som, mas não contará a história para nós, não é? Porque ele vai tomar esse raio na cabeça. Mas se estiver distante, ele vai ver primeiro a luz, e em seguida ouvirá o som, ok? Certinho? Concordam? Se concordam ou acordam? Então aqui estão as alternativas. Porque o trovão é gerado alguns segundos após o relâmpago acontecer. Não, não. O trovão não é gerado alguns segundos após. O trovão é gerado no mesmo momento, né? Porque os olhos humanos processam informações mais rápidas que os ouvidos. Nossa, também não. Porque a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som na atmosfera. Opa, é essa. Porque as nuvens bloqueiam as ondas sonoras, atrasando o som. Não, 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 não. Ficamos com a alternativa C. Agora vamos para a próxima. Vou apagar aqui. Está atrapalhando um pouquinho, né? Será que dá para apagar? Deixa eu ver. Apagando. Apagando. Não, apagar tudo não. Apagar só essa parte. Está nos atrapalhando um pouco. Isso. Agora vamos vir aqui. Próxima questão. Começa aqui. A distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Então, a distância Terra, Sol, 150 milhões de quilômetros. 150 mil, 150 milhões de quilômetros, ok? Quanto tempo em segundos a luz solar leva para chegar até nós? E ele deu a velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, preste atenção. Aqui eu tenho quilômetros, aqui eu tenho metros. Ou eu deixo tudo em quilômetros, ou eu deixo tudo em metros. Resolvi deixar tudo em metros. Então, 150 milhões de quilômetros equivalem a uma distância, um ΔS, de 150 bilhões, né? Que a gente multiplica por 1.000, 150 bilhões de metros. Ó. Então, tinha 3, 6 zeros, agora tem 3, 6, 9 metros, ok? Agora estou nas unidades corretas. A velocidade é de 3,0 vezes 10 oitava, que equivale, vou tirar esse vírgula aqui, vou deixar tudo, posso deixar tudo em notação científica, tá? Pode deixar tudo em notação científica, mas posso deixar tudo em números sem notação científica. Então, vou deixar tudo sem notação científica. 3,0 vezes 10 oitava. Então, são 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu aqui, ó. Velocidade é de 300 milhões de metros por segundo. Ó, metros por segundo. E ele quer saber quanto tempo. Então, se velocidade é ΔS sobre ΔT, o tempo vai ser, o tempo que vai levar será igual a ΔS sobre velocidade, ok? Posso deixar em notação científica? Posso. Posso trabalhar aqui para escolher uma, mas eu acho que assim vai ficar melhor.
mas poderia deixar em notação científica. Aqui ficaria 1,5 vezes 10 a quanto? 0,5 está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 elevado a 11. E aqui, que a gente já sabe de cor, 3,0 vezes 10 à oitava, certo? Vamos conferir. O 3 está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, poderia fazer as contas assim, tá? O que facilitaria um pouco, tá? Tanto faz. Vamos manter a ΔS sobre V. Então, já posso ir cortando aqui, né? Vamos cortando os zeros. Corto o zero aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, embaixo 6, 7, 7, 8, 8. Então, sobrou em cima 1.500, né? 1.500 metros. E embaixo sobrou 3 metros por segundo. Então, olha só a mágica agora. Corta metros com metros. Sobrou segundos. 1.500 dividido por 3 dá 500 segundos. Então, esse é o tempo que a luz leva para sair do Sol e chegar na Terra. 500 segundos. Isso dá aproximadamente 8 minutos. Tá? 8 minutos. Como assim, professor? Divide 500 por 60, né? Porque 60 segundos é 1 minuto. Então, dá aproximadamente 8. Ok? Beleza? Vamos mais um. Qual das seguintes unidades é a mais adequada para medir a distância entre o planeta Marte e o planeta Júpiter dentro do nosso sistema solar? Então, nós vimos na aula, falamos sobre distâncias, né? Distâncias. Não perca seu raciocínio, pessoal. Distâncias. Distâncias pequenas, usamos metros, não é? Distâncias um pouco maiores, usamos Então, continuando aqui, né, pessoal? A gente estava falando metros, unidade para medir distâncias pequenas, quilômetros, unidades para medir distâncias um pouco maiores. Depois nós temos, pensando no espaço, distância entre planetas, entre o Sol e os planetas aqui do nosso sistema solar. Nós temos a unidade astronômica e parsec é uma unidade para medir distâncias entre estrelas, tá? Uma unidade bem grande. Então, nós vamos ficar com qual alternativa? Nós ficaremos com a alternativa unidade astronômica, ok? Então, esse foi o exercício 7, né? Deixando aqui. Quilômetros quadrado não é uma unidade de distância, né, pessoal? Aqui não bate. Aqui é uma unidade de área, quilômetros quadrado. Tá? Anos-luz já é uma unidade que mede. Vocês se recordam ou não? O que mede um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano, não é? Um ano-luz. Então, ficamos com a unidade astronômicas UA. Vamos para o próximo. Se uma estrela localizada a 50 anos-luz da Terra explodir hoje,
Olha só, não perca seu raciocínio. Quando os astrônomos na Terra observarão esse evento? Imediatamente? Não. Daqui exatamente a 50 dias? Não. Daqui exatamente a 50 anos? Sim. Não é? A explosão nunca será vista porque a luz se dissipa no caminho? Não. Né? A luz viaja no vácuo. Então, se a estrela está a 50 anos-luz, a luz vai demorar 50 anos para sair daquela estrela que acabou de explodir, não é? A estrela acabou de explodir, e 50 anos ela vai viajar, essa luz vai viajar 50 anos, até chegar no planeta Terra, não é? 50 anos. Alternativa C. O que acontece com a velocidade da luz quando ela sai do vácuo e entra em um meio material transparente, como a água ou o vidro, né? Então falamos sobre isso na aula, né? A luz, se ela está no vácuo, e por exemplo, aqui é a água, aqui é a normal, a luz vem, ela vai sofrer um desvio, não é? Esse desvio que a luz sofre em relação à normal, normal aqui é o ângulo, né? A normal é uma linha tracejada perpendicular ao eixo X, né? Ao eixo aqui horizontal. Então, o que acontece com a luz? A luz vem, tem um ângulo de incidência que não vai ser igual ao ângulo de refração, né? O ângulo de refração será menor. Então, o que acontece com a velocidade da luz? Ela aumenta? Não. A velocidade da luz diminui? Sim, porque ela sofre o fenômeno chamado refração. A velocidade permanece exatamente a mesma? Não. A luz para de se propagar instantaneamente? Não. Então sabemos que a luz diminui a sua velocidade quando ela muda do meio. Ela está mudando do meio vácuo para o meio água, tá? Então a luz sofre um processo chamado refração. Vamos a essa questão agora. Dá um espacinho aqui para resolver. O som viaja a cerca de 340 metros por segundo no ar seco, a 20 graus Celsius. Se uma fonte sonora e uma fonte luminosa forem acionadas simultaneamente a 1 quilômetro de distância do observador, qual será o comportamento percebido? Né? Então, a velocidade da luz, a velocidade do som, velocidade do som é 340 metros por 1 segundo, não é isso? Se uma fonte sonora e uma fonte de luz luminosa forem acionadas simultaneamente a 1 quilômetro, então vou tratar primeiro do som. 1 quilômetro é 1000 metros. Né? Quanto tempo depois esse comportamento pode ser percebido por um observador? Vou chamar de x. Então é 1000 vezes 1, que é 1000, dividido por 340. Então o observador, ele vai ver não, ele vai escutar o som cerca de 3 segundos, né, após a sua emissão. E a luz? A velocidade da luz, a gente já sabe, ela é a velocidade da luz. 3,0 vezes 10 à oitava metros em 1 segundo. Então você imagina que a pessoa está a 1 quilômetro. 1 quilômetro é 10 a terceira metros. Quando ela vai ser observada? Ela vai ser observada a 10 a terceira dividido por 3 vezes 10 a oitava. Né? Quando você divide potência de mesma base, o que acontece?
A divisão é a subtração dos expoentes. É 3 menos 8. Né? 3 menos 8 dá menos 5 aqui. Então, 1 dividido por 3 é mais ou menos 0,3, né? Que dá 10,03. 0,3 vezes 10 a menos 5 segundos. Isso é um tempo muito pequeno, né, em relação à velocidade do som. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos às alternativas. A luz chegará quase instantaneamente, enquanto o som demorará cerca de 3 segundos para ser ouvido? É isso. Alternativa A. O som chegará primeiro porque as ondas sonoras são mais densas. Nada a ver. Ambos chegarão exatamente ao mesmo tempo. Sabemos que as velocidades são diferentes. A luz demorará 3 segundos e o som chegará instantaneamente? Não, é o contrário. Então ficamos com a alternativa A, de amor. Finalizamos então nossos exercícios, né? Ou não, ainda tem mais um. Não, tem mais um ainda. Tem mais esse último aqui. Vamos lá. Um rádio local transmite seu sinal na frequência de 100 MHz, o que equivale, né, a 100 vezes 10 a sexta Hz. 100 vezes 10 a sexta Hz, que é a frequência. Utilizando ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Qual é o comprimento de onda aproximado dessa velocidade? O comprimento de onda, pessoal, eu vou deixar em metros, tá? A unidade que a gente trabalha, que o sistema trabalha, sempre em metros. Então, vou transformar essa velocidade em metros por segundo. Vai ficar 300 milhões de metros por segundo. Ok? Tinha 300 mil quilômetros por segundo, passou a 300 milhões de metros por segundo. E a questão é bem clara, ela quer saber o comprimento de onda aproximado dessa transmissão. O comprimento de onda é o lambda, né? Então, lambda vai ser igual à velocidade, que eu já deixei na unidade correta, 300 milhões de metros por segundo, dividido pela frequência. A frequência, 100 vezes 10 a sexta Hz, ok? São 100 vezes 10 a sexta. Eu vou apagar isso daqui e vou colocar aqui 100 vezes 10 a sexta. Deixa eu apagar, apagando. Por que ele não está me apagando bonitinho, do jeito que eu gosto? Porque eu não estou fazendo certo, né? Ok, vamos apagar isso aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Bom, já vamos colocar a frequência sem as potências, ok? Então vai ser 100, 10 a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos cortar. Corta. E a frequência é em Hertz, né? Hertz é 1 sobre segundos, tá? Se você não sabe. É corta aqui, corta ali, corta cá. Vamos cortando e, ó, ficou facinho, hein? Então, qual é o comprimento de onda? Ou fez comprimento de onda, hein? Então, qual o comprimento de onda? 3 o quê? Corta S com S, ficou 3 metros. Alternativa A. Tinha uma alternativa A aqui, 3 metros. Bom, é isso. Resolvemos os exercícios das propriedades da luz, tá? Próxima aula de óptica geométrica, nós vamos iniciar o estudo propriamente ali da luz,
o estudo dos espelhos, o estudo do comportamento da luz. Ok, pessoal? Joinha!